Hoje estaremos falando acerca de algo muito especial, muito importante mesmo. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16 e o versículo 25, fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Que coisa, né? Há caminhos que parece direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. Caminhos. Muitas das vezes aparece diante de nós um caminho que aparentemente é o caminho certo, é o caminho da vitória, é o caminho da transformação, é o caminho que vai trazer ao seu entendimento a solução para os seus problemas, vai trazer a resposta ao seu coração. E, na verdade, as respostas até vêm, mas não são respostas como você gostaria que fosse, porque uma coisa é quando eu vejo, é quando eu quero, e outra coisa diferente é quando Deus, ele está na frente, é quando Deus prepara, é quando Deus coloca tudo diante de nós. Então, existe essa diferença. E a Bíblia fala sobre isso, quando ele diz assim, então vereis outra vez a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. É simples de entender. Então, claro que o sonho é meu, o desejo é meu, mas o realizar é de Deus. Porque quando Deus realiza aquilo que eu quero, Ele vai fazer o melhor para mim. Ele vai fazer o melhor para a minha vida. Quantas vezes tomamos decisões que traz sofrimento, que traz angústia, que traz uma tristeza profunda, um grande arrependimento. Muitas são as pessoas, talvez agora que está assistindo aí o canal, está confirmando isso. Você achou que seria bom, você achou que você ia chegar em algo maravilhoso e, na verdade, aquilo trouxe uma decepção muito grande, aquilo trouxe uma angústia profunda no seu coração. Vamos falar um pouco hoje do rei Saul. O rei Saul foi um homem que foi ungido por Deus para ser o rei de Israel. Entretanto, Saul, em todas as suas atitudes, eram atitudes impensadas. Ele não buscava Deus, ele não esperava Deus falar. Ele queria que Deus abençoasse do jeito dele. Uma das coisas que ele fez de errado, a Bíblia diz que o profeta diz para ele, olha, vai lá, você vai lutar contra os inimigos de Israel e vai destruir tudo, desde os homens, os animais, as vacas, tudo. Você vai fazer isso. Deus quer que seja assim. E, no entanto, o que aconteceu? De repente o profeta chega e diz assim, que balido é esse? Que barulho é esse de animal? Ele falou, não, é porque eu reservei alguns animais, né? E aí o profeta começou a olhar e viu, ele teria que destruir o rei inimigo, e ele não fez isso. Ele preservou a vida daquele homem e de outros homens também. E foi então que o profeta diz para ele, mas Deus não falou para você destruir tudo? Deus não disse para acabar com tudo? E você desobedeceu? Entendeu agora? Aparentemente, ele parecia estar certo, mas a ordem de Deus era exterminar tudo, era acabar com tudo aquilo ali. Ainda ficou com os despojos deles, né? Tudo que eles tinham, o rei Saul foi lá e tomou tudo. Mas Deus falou o seguinte, olha, pega tudo que tem,
tudo e destrua tudo. E ele desobedeceu. E Deus chegou a falar para ele, ele falou, olha, o pior pecado que existe é o da desobediência. O desobediente é considerado como um pecado de feitiçaria. A desobediência para Deus é uma coisa séria, porque quando Deus diz assim, é assim que eu quero, então nós devemos fazer aquilo que Deus está mandando. Não é do nosso jeito. E é isso que acontece hoje também. Lembra que eu falei? Há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas afinal são caminhos de morte. Quantas atitudes nós tomamos na vida e que lá na frente a gente se arrepende e diz assim, puxa vida, eu fiz tudo errado. Eu achei que estava certo. Eu achei que seria a solução, mas acabou sendo o maior problema na minha vida. Talvez agora eu esteja falando com pessoas que estão passando por isso. Por um momento, parecia perfeito. E de repente, Deus até usou pessoas para falar com você. Ó, não faça, não vá por aí, não é assim. Mas na sua mente, no seu coração, veio aquela palavra, vou fazer o que eu quero. Eu sei o que eu estou fazendo. Dizem que criança faz muita besteira, né? Dizem que criança erra demais, mas eu vou te dizer o contrário. Se tem alguém que erra, mas erra feio, é o homem adulto. Porque ele erra sabendo que está errando. E ele continua errando. Porque ele acha que tem que ser do jeito dele, da maneira dele, porque ele sabe, ele entende. E a criança não. A criança, ela é inocente. Ela faz coisas que ela não tem noção, ela não tem noção das consequências daquilo que ela está fazendo. Não é verdade? Então, meu amigo e minha amiga, eu quero dizer para você, chegou a hora de você ser feliz. Chegou a hora de você mudar a história da sua vida. E para a sua vida ser abençoada, muito mais do que você deseja, chegou o momento de você buscar a Deus, colocar o seu desejo, colocar a sua vontade, colocar o seu querer na vontade de Deus e dizer, Senhor, essa é a minha vontade, esse é o meu querer, é da tua vontade, isso vai ser bom para mim, é o melhor para a minha vida. Então, Senhor, se for o melhor, que aconteça. Mas se não for, não deixa acontecer. Com certeza Deus vai te dar a resposta. Se for para o seu bem, se for para o seu crescimento, se for para te abençoar, Deus vai realizar isso. Mas se não for para te abençoar, Deus não vai deixar acontecer. Por quê? Porque isso hoje, amanhã, vai ser tristeza, angústia, sofrimento na sua vida. Você quer ver mais um exemplo sério? Às vezes a moça, ela está doida para casar. Ela quer casar, porque não, eu vou casar, porque eu vou sair da casa dos meus pais, agora eu vou ter minha vida, ninguém vai mandar em mim, eu vou casar. E muitas pessoas dizendo, fulano, cuidado que esse rapaz, ele é meio estranho. Não, mas ele é bonitão, ele é dos olhos verdes, ele é um galegão, é isso. Aí, mãe, eu vou casar. E a mãe fala, minha filha, olha, esse rapaz, eu não estou sentindo firmeza nesse rapaz. Cuidado, minha filha. Eu acho que não é para você. Não, mãe, é para mim e tal. E você sabe que o homem, ele é um caçador. Ele é um eterno caçador. Ele faz tudo para cevar a presa. Para pegar a presa, ele faz O caçador é assim. Ele faz tudo, ele enfeita. Depois que ele pega aquela presa, você pode ter certeza que, no mínimo, ele vai sacrificar aquela presa. E assim é o homem que, sem a presença de Deus, ele faz tudo para ganhar aquela moça bonitona. Tanto é que você pode observar, a maioria daquelas moças toda esguia, toda bonitona, casou
1 ano, 2 anos depois, você leva até um susto. Poxa, é a fulana? É ela? Ah, não, né? Não. Não, mas ela não era assim, ela era assada, ela era assim, ela era muito bonita, ela era uma pessoa que todo mundo queria namorar, todo mundo queria casar com ela, mas é ela mesmo. Sabe por quê? Porque ela foi enganada. Ela foi enganada pelo seu próprio coração e foi enganada por aquela pessoa. O tempo foi passando, aquele príncipe encantado que para ela era tudo, no entanto, ela foi ver que não era nada daquilo. Era um sujeito ignorante, brabo, é um sujeito que prometia o mundo, mas não tinha nada para oferecer. Quantos estão vivendo dessa forma? Quantos estão passando por essa situação? Não é só mulher, não, homem também. Teve homens que estavam no caminho certo. Eu conheci vários. Inclusive, eu tinha um auxiliar de pastor, era um rapaz espiritual, era um rapaz cheio da graça de Deus, era uma pessoa, sabe, que, sim senhor, pastor, sim senhor, e fulano faz isso, sim, ele era uma pessoa maravilhosa. Aí um dia, eu estava lá no Rio Grande do Sul, isso já tem mais ou menos 30 anos atrás, eu estava no Rio Grande do Sul, e esse não vou falar o nome porque é chato, né? Mas ele chegou perto de mim, com os olhos brilhando, pastor, encontrei uma bênção. Eu falei, que bênção? Eu fingindo que não sabia, mas claro que eu já sabia que era uma moça, né? Aí aquela galegona, gaúcha, bonita, né? Normalmente as mulheres gaúchas são altas, esguia, bonitona, bichona galega, aqui fala galega, aqui em Recife, mais loura, né? Aquela mulherzona bonita. E aí ele ficou doido com aquela mulher. Mas ele aparentemente não combinava. Sabe como é que é? Não batia. Aí eu chamei ele e falei com ele, olha, sinceramente, eu não estou vendo firmeza nisso aí. Isso aí vai dar problema para você. Você vai acabar saindo da obra por causa disso. Você vai deixar de pregar a palavra, porque essa moça, ela aparenta uma coisa, mas ela não é isso aí. Ah, mas o senhor não conhece ela? Eu falei, olha, você que sabe. E aí ele começou a namorar essa moça. A primeira coisa que ele descobriu, que essa moça, essa princesa, ele descobriu que ela já tinha filho com outro homem. Olha só. E ela no início dizia que era solteira, que estava tudo bem, agora apresenta um filho. Conclusão, 1 ano depois esse rapaz deixou de pregar a palavra de Deus, já estava pronto para começar a trabalhar de pastor. Ele deixou a obra de Deus e continuou com aquele casamento mais um tempo até que tudo se acabou. Ou seja, perdeu a presença de Deus, perdeu a oportunidade de pregar a palavra, de ser um pastor. E estragou a vida dele. Casou com uma mulher que era problema. A Dalila dessa vida, né? As Dalilas desse mundo. Você entende o que eu estou falando? Há caminhos que parecem direito aos olhos do homem, mas ao final são caminhos de quê? De morte. Morte espiritual. Acaba a alegria, acaba a paz, acaba tudo. Porque quando você encontra a pessoa que te completa, você é feliz. E a pessoa também vai ser feliz. Porque a vida, gente, ela não é mar de rosa. A vida a dois não é fácil. Não é fácil. Uma hora você tem que pegar firme, outra hora você tem que ceder, uma hora você tem que concordar, outra hora você tem que tomar uma atitude, e é aí que se você não tiver um equilíbrio, se você não for uma pessoa sábia para entender isso e saber administrar a sua vida, seja espiritual, seja financeira, seja conjugal, sentimental, você vai se dar mal. E aqui diz o final de quê?
Há caminhos que parecem direito aos olhos do homem, mas o final são caminhos de morte. Morte. Você sabe qual é a pior morte que existe? Não é a morte física. Morreu, acabou. Mas e a morte espiritual? Essa que é. O que é uma morte espiritual, pastor? É quando a pessoa ela morre sem Deus, morre sem comunhão com Deus, morre sem proteção de Deus, sem o Espírito de Deus. Você sabe que existe vida após morte. Então, ou é vida eterna, ou é morte eterna. É aí que você tem que ter conhecimento. Olha, busca conhecimento. Quem quer se dar bem, quem quer ser feliz, quem quer ter uma vida realizada, quem quer ter os seus sonhos realizados, busca conhecimento. E Jesus disse claramente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer significa que é o início de tudo. Quando você passa a conhecer a palavra, a verdade, então você adquire conhecimento. E o conhecimento não deixa você errar. Ou você erra menos até, né? É muito difícil o homem ser perfeito, mas você erra menos. E quanto menos você errar, menos problema você vai ter na vida. É isso que eu gostaria de falar com você hoje. Pense nos seus negócios, na sua sociedade. De repente você trabalhou tanto tempo, você lutou tanto tempo para ter algo na vida e de repente aparece alguém te prometendo Deus e o mundo, pessoas querendo fazer uma sociedade com você. Conheça essa pessoa, veja quem ela é, vê os prós e também vê os contras, porque o que parece bom hoje, amanhã pode ser a sua destruição. Aquilo que hoje parece a riqueza na sua vida, amanhã é a miséria, é a pobreza na sua vida, é a destruição. Aquela autoestima que você tem hoje, se amanhã você perder isso, acabou a sua vida. Naturalmente, quando a pessoa perde a autoestima, ele entra nos vícios, nas drogas, ele perde a razão de viver, sabe? Ele se sente o último dos homens. Para finalizar, vamos ler novamente aqui Provérbios, capítulo 16 e versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Medita bem nessa palavra para que você seja feliz. Que Deus possa te abençoar grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Tá certo? E já aproveitando o gancho, eu vou agora deixar aqui, escreva nos comentários os nomes das pessoas para oração. Você vai fazer um negócio, você vai entrar numa sociedade, você quer tomar uma decisão na sua empresa, pastor, eu estou com um problema seríssimo com o empregado, eu não sei se eu demito ele ou se deixo, o que eu faço? Coloca o nome dele, o seu nome, o nome da sua empresa, vamos orar para Deus te dar a direção, para você não fazer injustiça e não tomar uma decisão precipitada. Coloque aí, por favor, tá certo? Outra coisa, gente, dá um likezinho, dá o like, se inscreva e aí no sininho, aperta o sininho, sabe? E para que nós possamos aí fazer, crescer mais, né? Fazer o nosso canal crescer vai ajudar muito, tá certo? Bom, eu sou o pastor Jorge Lopes, ali da Igreja Ministério da Fé, na Rua dos Casados, 388, ali em bairro Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Aonde fica isso? Próximo ao Shopping Itacaruna. Outra coisa que eu quero dizer para você, nossos cultos é às quartas e sextas-feiras, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas. Nós estaremos ali orando para que Deus venha te abençoar.
Tá certo? Vamos entrar em oração? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, eu oro em favor de cada uma dessas pessoas, para que elas não tomem decisões precipitadas, para que elas não façam algo que venha prejudicar, venha perturbar a sua própria vida. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todas as pessoas. Meu Deus, meu Pai, hoje eu fui visitar uma pessoa, eu oro por ela, Dona Noêmia, Senhor, dá ela força, restaura a sua saúde. Pai, eu oro por todos que têm os seus nomes escritos aqui no canal, aqueles que estão no hospital, numa clínica, aonde quer que tenha alguém sofrendo, abençoe o empresário, o microempresário, aquele que está desempregado, abençoe a todos, Pai. Eu os coloco nas tuas santas mãos e os declaro pela fé, todos abençoados, em o nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Até lá.